Eu vou começar esse vídeo com a frase mais honesta da série inteira. Júlio não me ensinou que eu preciso fazer mais. Júlio me ensinou que eu não posso fazer e continuar me desaparecendo dentro da minha própria vida. E talvez essa seja a lição do mês inteiro e eu venho te entregar ela também. Não mais uma técnica, não mais uma dica, mas uma pergunta silenciosa que ficou ecoando dentro de mim. Em que momento, no meio de cuidar de todo mundo, eu me perdi de cuidar de mim? Esse é o último vídeo da série Júlio Possível e eu não quero te dar uma tarefa hoje, eu quero conversar com você de mãe para mãe sobre o que realmente importa, ok? A gente passou o mês inteiro juntas, falamos sobre rotina, tela, comida, falamos sobre tédio, limites, comparação, volta à rotina. Tudo isso é muito importante, mas tudo isso era, no fundo, sobre uma coisa só. E hoje eu quero te dizer qual. Ontem à noite, eu sentei sozinha depois que a Helena dormiu, olhei para ela, olhei para o mês inteiro e eu vi o trabalho que eu tentei encaixar nas brechas. Eu vi a Helena pendurada em mim, eu vi a cozinha que não fechava, vi as telas que eu tive que liberar com culpa. E depois eu entendi que não precisava de culpa. Vi os limites que eu custei a colocar, vi as risadas, porque teve risada bastante, aquela risada gostosa de criança. Vi o cansaço, eu vi as memórias pequenas, as que não custaram nada e as que valeram muito. E aí eu percebi uma coisa que me deu um nó na garganta. Em todos esses planos, em todas essas listas que eu fiz no mês, tinha a Helena, tinha a casa, tinha meu marido, tinha meu trabalho, tinha todo mundo. E quase nunca tinha eu. E eu faço aniversário em julho, né? E eu fiquei aquilo... Julho esse ano foi tipo um reality show, onde o prêmio final era um único café tomado quente, em silêncio, sem ninguém me chamando. E sabe o que é mais revelador sobre isso? Que isso parecia um luxo. Um café quente parecia um prêmio de competição. E aí eu entendi o problema, o tamanho do problema. Então, vem a primeira verdade desse encerramento. Júlio não criou o peso. Ele só revelou o que já estava lá. A sobrecarga não nasceu nas férias, ela só ficou impossível de ignorar. Quando a escola saiu da jogada e tudo voltou para o meu colo, Júlio foi tipo uma maré baixando. Ela não criou as pedras do fundo do mar, ela só deixou as pedras à mostra. As pedras sempre estiveram ali. A carga mental, o autoabandono, o hábito de se colocar sempre em último. Esse é o ano inteiro. Júlio só acendeu a luz e, por mais duro que seja, é um presente, porque você não pode cuidar de você e cuidar de uma coisa que você não enxerga. Agora a gente enxergou, e o que a gente enxerga, a gente sabe que pode mudar, ok? A segunda verdade é uma que eu queria ter aprendido antes, muito antes. Você não precisa performar felicidade para ser uma boa mãe. A gente vive sorrindo para fora enquanto desmorona por dentro, achando que proteger os filhos é esconder o nosso cansaço. Mas não é. Tem uma coisa que eu li que me marcou muito. Quando a gente se abandona demais, constantemente, para agradar e parecer bem, o nosso corpo começa a cobrar, a gente adoece tanto de fingir que está bem. E eu comecei a pensar em quantas vezes eu venho ficando doente seguidas e repetidas vezes, sabe? De não dar conta, de fingir a perfeição. Eu comecei a perceber isso e isso me doeu muito. Sabe o que isso significa na prática? Que os nossos filhos não precisam de uma mãe atuando de felicidade, ele precisa de uma mãe real, uma mãe que às vezes está cansada, que às vezes fala, mamãe hoje não tá legal, e com isso ensina a ele que os seus sentimentos são legítimos. Uma mãe inteira não é uma mãe que está sempre feliz, é uma mãe verdadeira. Uma criança aprende mais com a verdade do que com a perfeição que a gente fica ali tentando encenar. Então, deixa eu juntar o mês inteiro que ele me ensinou. Não são tarefas, são verdades que você pode levar para o resto da sua maternidade aí, ok? Presença não é disponibilidade de 24 horas por dia. Você não precisa estar 100% acessível ao seu filho cada segundo para ser uma mãe presente. Presença é qualidade, não quantidade. 15 minutos inteiros valem mais do que um dia inteiro que você deu para ele pela metade. Você já sabe disso agora.
Segundo, limite faz parte de amor. Dizer não não é segurar o combinado, ok? Nada disso é o oposto de amar. É o que mantém o amor sustentável, sem que você se esgote no meio disso tudo. O limite é amor ao longo prazo. E o mais importante, uma rotina possível. Precisa incluir a mulher, não só a criança. E aqui vai a imagem com que eu quero fechar essa série. Pensa na maternidade como uma casa mesmo. Nessa casa, seu filho tem vários quartos. Quarto de brincar, do cuidado, da atenção, do colo. E está certo que ele tenha, mas em algum momento, sem perceber, a gente foi tirando os nossos próprios cômodos para dar mais espaço para eles. Até que a mãe não tem mais quarto nenhum. Só virou no corredor, ela só fica ali no corredor, sempre abrindo uma porta ou outra. É um lugar de passagem para todo mundo, que não é um lugar para você. E o Júlio me ensinou, foi exatamente isso, sabe? A mãe também precisa de um quarto, com o nome dela na porta, com um espaço que seja só dela, nem que seja pequeno, nem que seja meia hora por dia, mas que seja só dela, um lugar dentro da própria vida, onde ainda existe essa mulher, na função de mulher, não na função de mãe. Então, chegando ao fim de tudo isso, é isso que eu quero deixar para você hoje. Você não precisa ser a mãe perfeita de Júlio, nem a mãe perfeita em momento nenhum. Você precisa ser humana. E talvez, essa seja exatamente a verdade que a gente precisa, não de uma mãe perfeita, mas de uma mãe que continua ali, inteira, verdadeira, presente e inclusive, principalmente, presente para si mesma. Porque o maior presente que a gente consegue dar para os nossos filhos não é um Júlio impecável, é ele crescer vendo uma mulher que ama profundamente os filhos, mas não se anula, que cuida dos outros, mas cuida de si, que sabe ser humana, ser verdadeira. Esse é o exemplo que molda a vida da gente, sabe? E hoje, eu posso te dizer isso porque eu fico assim pensando, eu passei muito tempo sem cuidar de mim, sem me valorizar, e esses dias eu botei uma roupa, uma maquiagem, enfim, minha filha olhou pra mim assim e falou: mamãe, você tá uma princesa. E aquilo mexeu tanto comigo, porque eu falei assim, engraçado, né? Eu não lembro qual foi a última vez que eu resolvi cuidar de mim, ter um tempo para mim. A gente precisa de um lugar para crescer como mulher, não só funcionar como mãe, um lugar para lembrar sempre, sempre, sempre que nós somos mulheres. E a gente está criando uma comunidade muito linda que está nascendo, chama Amavi. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vai lá conhecer, ok? Eu garanto que você vai gostar. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.